ceia, né? Vocês sabem que termina 10 horas, então tranquilo que ainda é cedo. Só vejo um sorrisinho maroto, daquele assim que conversa fiado, né? Mas se fosse para ficar, vocês ficariam? Ficaria mesmo? Hein? Então tá bom, pode fechar a porta. Vamos lá, João 18, a partir do verso 37. Irmãos, já sabem que então agora não deixa a criançada vir aqui no banheiro, nem tomar água, senão vou falar, tá? E eu não quero falar não, e eu sei que você vai me ajudar. Me ajuda aí. Versículo 37. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão, nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Aí Pilatos veio com a famosa pergunta: o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, eu creio piamente que, embora nós não podemos vê-lo, não podemos tocar, apalpar o Senhor, eu sei que existe uma dificuldade até de ouvir a Tua voz. Mas eu sei que o Senhor fala conosco através do Teu Espírito que está dentro de nós. Então esse momento é um momento de total reverência. Porque não está falando aqui um vereador, um deputado, um senador, um presidente. Não. É o Senhor que está falando através de criaturas pecaminosas como nós. A começar de mim, que sou maior deles, Senhor. Então, pela fé, nós vamos ouvir o Senhor falando neste lugar. E nós não queremos ter sequer nenhum segundo de irreverência. Tampouco, Pai, teremos um assunto mais importante a tratar com o irmão da esquerda, da direita, de trás ou da frente, porque o assunto agora é ouvir a Tua voz. Então fala conosco, Senhor, para a Tua glória e o Teu louvor. Amém. Quando Jesus estava aqui, prestes a ser condenado e ser crucificado, ele foi levado a Pilatos. E Pilatos então disse: você é o rei? O texto diz que Pilatos perguntou se ele era o rei. Jesus poderia muito bem afirmar: sim, eu sou o rei. Mas ele não afirmou. Ele disse para Pilatos: você que está dizendo que eu sou o rei. Mas eu sei de uma coisa que é muito mais importante, ô Pilatos. Parafraseando aqui, você quer saber, você quer ouvir da minha boca se eu sou o rei. Eu poderia até te responder, mas não vou responder. Mas eu quero te dizer algo muito mais importante para você, Pilatos. Eu quero dizer a razão pela qual eu nasci, Pilatos. Jesus então olha para Pilatos e diz assim: eu nasci, eu tive uma razão para nascer, eu tive um motivo para nascer. Existe um plano para o meu nascimento. E ele diz: eu nasci para isso, eu vim ao mundo por esse motivo, para testemunhar da verdade. E eu te digo mais, Pilatos, todos aqueles que, de certa forma, todos aqueles que conhecem a verdade, eles vão me ouvir. Todos aqueles que são da verdade, eles vão me ouvir. Essa palavra traz um certo incômodo para a gente. Porque, por dedução, a gente poderia afirmar que aquele que não queria ouvir Jesus é porque não fazia parte daqueles que eram do grupo da verdade. E se não era do grupo da verdade, era de qualquer outro grupo. Só que aí Pilatos, quando ouve o que Jesus diz, que ele veio ao mundo para testemunhar da verdade, aí Pilatos, eu não sei qual a entonação da voz de Pilatos. A gente assiste alguns filmes que acaba ilustrando essa passagem.
Mas talvez, a fala de Pilatos tenha sido assim para Jesus. Cara, mas o que é a verdade, meu amigo? Porque dizer que você veio para anunciar sobre a verdade, tudo bem. Mas que verdade você veio anunciar? Que verdade que é essa? E é interessante que toda vez que eu li esse trecho, eu sempre torcia para que Jesus tivesse respondido, né? Nesse momento, ele já tinha respondido antes. Mas que nesse momento ele desse uma resposta categórica para Pilatos. Assim como ele deu quando pegaram aquela mulher em ato de adultério, trouxeram. E aí, ó, a lei de Moisés está dizendo que tem que apedrejar até a morte. O que você fala? Ele pensa e fala assim, vamos fazer o seguinte, vai. Quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E eu gostaria que Jesus, nesse momento, quando Pilatos perguntou o que é a verdade, embora ele já tinha se apresentado como caminho, vida e verdade. Mas se ele definisse para Pilatos, a verdade sou eu, talvez para Pilatos não faria nenhuma diferença. Mas eu fiz essa pergunta na minha casa e eu quero fazer para você. O que é a verdade? Não venha com a resposta que é Jesus, né? Quando eu perguntei na casa, o que é a verdade? Todo mundo gritou, Jesus! Que é a resposta mais rápida, simples, né? Não que seja simples, Jesus seja simples, mas o óbvio, aquilo que está na palavra, né? Outra, não, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Mas me dê uma definição do que é a verdade. Se alguém perguntasse para você assim, Rafael, o que é a verdade, o que você diria? Os espertinhos lá de casa disseram assim, tudo aquilo que não for mentira é verdade. Pessoal lá em casa é ligeiro, gente. Eu peguei isso na hora do almoço, isso com fome, ninguém quer conversar sobre isso. Eles querem comer, então Jesus é verdade, a palavra é verdade, vamos comer. Mas Ricardo, se alguém perguntasse para você, o que é a verdade, o que você diria? A verdade é que eu estou segurando essa criança no colo, balangando, já fiz isso tanto tempo, agora estou começando outra vez. Marcos, o que é a verdade? Algo que de fato aconteceu ou acontece no museu. Se não acontecer, não é verdade. Júlio, você é um garoto inteligente? Gostou da palavra garoto? Pois é, né? O filósofo da igreja. O que é a verdade, Júlio? A verdade é algo que é imutável e inegociável. Tem duas definições. Ok. É algo imutável e inegociável. Pois é. Eu vou trazer aqui uma definição para vocês daquilo que eu encontrei sobre verdade. Ele diz o seguinte, que verdade, a verdade ela pode ser definida como algo que está conforme os fatos e a realidade. Agora, no meio secular, existe, até esse dia eu conversando com a Daiane, né, Daiane, a respeito daquele rapaz lá que você disse para mim, no meio secular não existe a verdade absoluta, existe a verdade relativa. O que vem a ser isso, a verdade absoluta e a verdade relativa? A verdade do ponto de vista desses, que eles chamam de relativista, pode se aplicar a algumas pessoas, mas pode não se aplicar a outras pessoas. Por exemplo, quando nós pregamos o Evangelho e falamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se ele não receber Jesus, ele vai para o inferno, muitas pessoas não acreditam, porque para ela isso não é o quê? Uma verdade. Embora para nós seja uma verdade embasada o quê? Na palavra de Deus. O nosso embasamento é na palavra, mas de repente a pessoa diz assim, mas com base em que você diz que esse Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Com base na Bíblia. Eu falei, meu amigo, mas eu não creio na Bíblia. A Bíblia para mim não é uma verdade. Para mim a Bíblia ela é uma verdade por conta da existência. Ela existe, eu estou vendo aqui. Mas não significa que tudo que nela está escrito está relacionado à verdade ou é verdade. Então é relativo. Você crê na Bíblia, eu creio no Alcorão. Ou eu creio em qualquer outro livro. Ou qualquer outra personalidade. Então no mundo secular não existe a verdade absoluta. Existe essa verdade relativa. Que aquilo que pode ser verdade para uma pessoa pode não ser verdade o quê? Para outra pessoa. Jesus na Bíblia ele se apresenta como a verdade. Por exemplo, como eu acabei de falar, para quem crê na Bíblia, não é difícil você aceitar Jesus como a verdade. Porque você crê na Bíblia. E como a Bíblia está dizendo a respeito de Jesus que ele é a verdade, então nós não temos dificuldade nenhuma. Mas para aqueles que não creem na Bíblia, isso é inteiramente relativo.
Por exemplo, quando se fala de uma verdade, quando se define uma verdade, ela tem que acontecer a toda hora e a todo momento. Ela tem que ser verdade sempre, não por um momento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todos precisam de ar para respirar. Isso é uma verdade ou não é? É um absoluto, e sempre vai ser assim. Você nunca vai conhecer uma pessoa que fala assim: já faz 10 anos que eu não respiro. Estou vivendo, nunca mais usei o ar, nunca mais precisei ingerir esse gás carbono. Agora estou vivendo sem respirar. Inclusive já dei até os meus 2 pulmões, já doeu os meus pulmões, não preciso. Nariz, só estou aqui por uma questão de estética, né? Né, Vitor? Só por uma questão de estética eu estou aqui com o nariz e tudo mais. Mas não preciso disso, eu não preciso disso. Outro exemplo, as pessoas não podem viver ao mesmo tempo no passado e no futuro. Isso é uma verdade e absoluta. Alguém consegue viver no passado, ao mesmo tempo e no futuro? Não, nós conseguimos viver o quê? No presente. Nesse texto que nós acabamos de ler, preste bastante atenção. Jesus disse a Pilatos que ele havia nascido com um propósito. Ele tinha vindo ao mundo com um propósito de ensinar a verdade. Jesus se revelou como a verdade para as pessoas, para aqueles que se aproximavam dele. Por que ele passou a ser verdade? Porque Deus Pai revelou tudo dele no Filho. Então todas as pessoas que queriam conhecer a verdade sobre Deus, bastava olhar para Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então, se as pessoas quisessem conhecer Deus, saber como Deus é, obviamente não aparência, mas no seu caráter, na sua vida, bastava andar com Jesus. Porque a plenitude de Deus estava em Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que não se sabia de Deus, passou a se saber de Deus, sobre Deus, quando se relacionavam com quem? Com Jesus. Então isso passou a ser a verdade, porque na realidade, muitas coisas que falavam sobre Deus, quando Jesus encarnou e esteve entre os homens, se relacionou com os homens, aqueles que criam que ele era a encarnação do próprio Deus, então eles perceberam que algumas coisas que eles haviam definido sobre Deus, eles estavam equivocados. Por exemplo, no que diz respeito à lei, a lei dizia que não era para você adulterar. De repente, ela falou assim: o adultério é um ato físico. De repente, Jesus vem, aparece e fala assim: meu amigo, se você só no seu coração desejar uma outra pessoa, no seu coração já cometeu adultério. Mas espera aí, aquilo não foi a revelação de Deus do que era o adultério? Sim, a revelação de Deus foi progressiva. E em Jesus, ele se manifestou a plenitude da sua divindade entre os homens. Por isso que ele foi conhecido o quê? Como a verdade. Agora, independente de que cada pessoa define o que é a verdade, como o Júlio definiu, como Marco definiu, independente, pessoas, quando elas são expostas a essa verdade, elas têm as mais diversas reações. O que eu quero falar com você essa noite é o que acontece quando as pessoas são expostas ou confrontadas com a verdade. A verdade na pessoa de Jesus, a verdade na palavra de Deus. Por exemplo, quando as pessoas são confrontadas com uma verdade, o que acontece com algumas pessoas? Por exemplo, uma delas, elas acabam mentindo. Se de repente aquela verdade a qual ela foi exposta a compromete, o que ela faz? Não fiz isso não. Não, mas viram você fazendo isso? Não, viram outra pessoa, eu não fiz não. Porque diante da verdade, a verdade a comprometeu. Então ela tem duas saídas, dizer, era eu mesmo. Ou ela vai mentir, para que quando ela for, por ela ter sido exposta à verdade, ela não venha se comprometer. Outras pessoas, quando são expostas à verdade, elas atacam. Quando você descobre alguma verdade sobre uma pessoa que ela ocultava, quando você revela a essa pessoa, ela vai para cima de você. Talvez com agressões verbais ou físicas, ela vai para cima de você, porque ela está sendo exposta à verdade e ela não quer isso. Então ela ataca. Outras pessoas,
se calam. É verdade ou mentira que estou dizendo para você, André? Não ouvi uma palavra da boca do André. Algumas pessoas agem assim. Outras pessoas disfarçam. O que você falou? Lá em casa é muito comum você, fulano. Ele escutou. Só que ele fala, e agora? Porque eu não respondi. Se eu responder, eu vou falar, você escutou, por que não respondeu? Aí ele fica naquele impasse. Eu falo ou não falo? Então dá uma disfarçada. Daqui a pouco assim, oi, alguém me chamou? Aí eu fico lá embaixo no silêncio também. Aí fica lá de cima, alguém está me chamando? Até que ele fala, alguém me chamou, porque eu ouvi. Aí eu falo, sim, fui eu, mas eu chamei há 10 minutos atrás. Outras pessoas, quando são expostas às verdades, agem totalmente o contrário. Elas assumem o erro. É verdade, fui eu. Eu não sei o que comeram lá em casa, né? O que comeram lá em casa? Você falou assim, comeram tudo. Foi o negócio da Michele? Alguma coisa que a Michele comprou, eu só sei que alguém visitou o alimento da Michele. E a resposta, que não é diferente se é só na minha casa isso, primeira coisa que as pessoas... Não fui eu. Já olha, eu também. Eu nem sabia que tinha isso aí. Nem sabia. Aí chega a patroa fala assim, bom, eu estava cozinhando, eu não estava, nem sei disso aí. Aí chego eu falo, gente, eu também não sabia. O fato é que sumiu o produto. E a dona do produto não fez uso do produto. E as pessoas que fazem uso da casa estão lá também não fizeram uso do produto, mas ele sumiu. E o único produto que eu assumo, que eu não tenho nenhum problema em reconhecer que ele some e que não foi ninguém, é o gelo fora da geladeira. Derreteu, sumiu. Tudo bem. Agora, fora isso, não tem como um pão desaparecer. Uma bengala desse tamanho desaparecer, não dá. 2 quilos de carne sumir, não tem. Algumas pessoas, diante da verdade, falam, fui eu. Até agora ninguém apareceu para dizer quem comeu o produto da Michele. Mas espero que depois dessa mensagem se pronuncie. Outras pessoas se arrependem. Fui eu que comi, gente. Eu estava com fome. E eu não aguentei e comi. Outros choram. Outros ficam envergonhados. Outros chegam até a pedir perdão. São as mais diversas reações quando as pessoas são expostas diante da verdade. Eu quero essa noite, juntamente com vocês, falar sobre essas reações, os desdobramentos dessas reações, quando as pessoas são expostas à verdade. Eu sei que talvez seja algo muito comum, mas o fato é que você vai ver, no final dessa reflexão, você vai ver qual deve ser, na realidade, a conduta de todo aquele que é exposto à verdade. Eu vou começar falando aqui de algumas pessoas. Não nome de pessoas, mas grupo de pessoas que existe no mundo. Diante da verdade, alguns ignoram essa verdade. Quando pessoas são expostas a uma verdade, algumas, a primeira reação dela é ignorar o quê? A verdade. Olha que interessante, Oséias diz isso. Oséias 4:6. Vai querer abrir, que é um livro mais complicado, e isso vai demorar para achar. Diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Veja só que, nesse versículo, o profeta está dizendo que, inicialmente, os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Ou seja, eles não quiseram conhecer sobre a verdade. Eles não tiveram contato com a verdade. Não quiseram ter contato com essa verdade. E ele diz posteriormente o seguinte, vocês ignoraram a lei de Deus. A palavra ignorar significa assim, olha, desconhecer por não ter a experiência. Quando alguém ignora alguma coisa, ela desconhece aquilo pela falta de experiência, pela falta de contato com aquilo. Algumas pessoas, quando elas são expostas à verdade, elas ignoram essa verdade. Ou seja, elas não querem ter contato com essa verdade. Elas não querem saber sobre essa verdade. Elas não querem descobrir a verdade. Como já falamos aqui, verdade não é inventada.
Verdade não é criada, a verdade já existe e ela é apenas descoberta. E algumas pessoas preferem ignorar a verdade, porque a partir do momento que você tem um contato com a verdade é como uma luz que é lançada sobre você. E você acaba descobrindo que existem coisas dentro de você que, se não fosse o contato com a verdade, você jamais saberia. Então, no primeiro momento, a primeira reação desse grupo de pessoas é ignorar a verdade. Não vamos ter contato com ela, porque não tendo contato com ela, eu não descubro quem eu sou, ou se estou certo ou errado, ou se aquilo que planejo fazer está certo ou errado, se é bem ou se é mal. Talvez você diga assim: pastor, mas será que existe isso dentro de nós? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na Bíblia. Pilatos, ele perguntou para Jesus, o texto que nós lemos, ele perguntou: o que é a verdade? Mas olha o que aconteceu. Ele pergunta para Jesus, vamos imaginar que o nosso irmão fosse Jesus, assim: Jesus disse que ele veio para testemunhar sobre a verdade. Aí Pilatos diz assim: mas o que é a verdade? E virou as costas e foi embora. Isso que a Bíblia diz. Ele perguntou para Jesus, mas virou as costas e foi embora. Porque Pilatos, muito provavelmente, ele não queria saber o que era verdade. Ele não queria ter contato com a verdade. Ele preferiu ignorar a verdade. Ele preferiu fazer com que essa verdade que ele não sabia, ele continuasse não sabendo, para não comprometê-lo. E às vezes, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, nós ignoramos a verdade. Por que quando a gente sempre fala sobre estudo bíblico, a gente sempre fala que uma das maiores baixas frequências em igrejas, inclusive nessa, é quando se trata de estudo bíblico. As pessoas não querem ter mais contato com a verdade da palavra de Deus. Porque toda vez que nós temos contato com a verdade, é lançada luz em nós. E de certa forma nós nos comprometemos quando sabemos da verdade. E para que a gente não se comprometa com nada, a gente prefere não conhecer mais. Mas a Bíblia diz: pastor, mas não pode ser uma opção minha esta? Eu não posso optar. Não, a Bíblia diz assim: crescer na graça e no conhecimento. Não é um convite crescer na graça e no conhecimento, é um mandamento crescer na graça e no conhecimento. Eu quero perguntar para você, quando você já foi exposto à verdade, você talvez não tenha ignorado essa verdade? Quantas pessoas, quando nós vamos pregar o Evangelho, não querem nem... Porque elas não querem ter contato com a verdade. Mesmo que para elas não considerem aquilo que vão escutar de nós como verdade. É sobre a Bíblia que você vai falar: tenha paciência. Eu não tenho paciência para... não quero falar, mas não quero nem ouvir. Não quero te ouvir. Porque para ela não é a verdade. Então ela ignora esse contato com a verdade. E é justamente por ignorar o contato com a verdade que ela acaba vivendo a vida dela sem conhecer a verdade. Pilatos, quando perguntou, ele não deu nem sequer a chance de Jesus responder. A Bíblia diz que ele perguntou, virou as costas e saiu. Uma das coisas que nós, como pastores, sempre falamos para aquelas pessoas que às vezes querem um conselho, eu sempre pergunto: você está disposto a ouvir a verdade? Não a minha verdade, mas a verdade da palavra de Deus. Porque se eu, por exemplo, eu disser assim: a Bíblia diz que você tem que ser quente, ou você é quente ou você é frio, porque o morno vai ser vomitado. Se você se encontra nessa situação e você se ofender com essa fala, você não deve se ofender comigo. Você tem que se ofender com quem? Com o dono da palavra, que não sou eu. A Bíblia diz que o morno será vomitado, não sou eu. Muito pelo contrário, eu não queria que o morno fosse vomitado. Eu queria que o morno esquentasse. Mas se ele permanecer morno, é isso o fim dele.
Tenho dito nos últimos tempos que quando as pessoas morrem, está todo mundo colocando as pessoas no céu, né? Morreu, sempre encontra um caminho para colocar a pessoa no céu. Mas a verdade é o seguinte: se não recebeu Jesus como seu Salvador, não existe esperança para que essas pessoas estejam no céu. Inferno não é algo criado para aqueles que creem no inferno, nem o céu. O céu e o inferno existem independente se as pessoas creem na existência de ambos ou não. Porque essa é a verdade. Primeira reação das pessoas, então, quando elas são expostas à verdade: elas ignoram a verdade. Segunda reação, quando as pessoas são expostas à verdade: elas rejeitam a verdade. Agora não são mais aquelas pessoas que não querem ter contato com a verdade. São aquelas pessoas que se permitem ter contato com a verdade, mas quando em contato com a verdade, ela rejeita a verdade com a qual ela entrou em contato. Ou seja, ela não aceita. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus diz: não, mas eu creio que eu sou salvo por Jesus, mesmo que eu não viva em santidade, eu vou para o céu. Mas a Bíblia está dizendo: sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa é uma verdade. E algumas pessoas, por quererem negar esta verdade, rejeitam essa verdade. E quando elas rejeitam essa verdade, elas comprometem a sua própria vida. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. Preste atenção. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Esse texto em Tessalonicenses está se referindo à época do anticristo. Ele está dizendo: olha, as pessoas que estão perecendo e que elas rejeitaram o contato com a verdade, aliás, rejeitaram a verdade, não o contato, mas rejeitaram a verdade que elas ouviram, é justamente aquilo que elas rejeitaram que poderia salvá-las. Por isso, naquele dia não haverá desculpas, nem para aquele que ignorou a verdade, nem para aquele que entrou em contato com a verdade, mas rejeitou a verdade. A verdade, meu irmão, ela começa a vigorar na nossa vida a partir do momento que você a conhece. Você pode até não ser condenado por algo que você desconhecia, mas isso não te faz um inocente, você continua sendo culpado. Quando algumas pessoas são expostas à verdade, elas rejeitam essa verdade justamente porque essa verdade as compromete. Então é melhor para ela não aceitar a verdade como verdade para ela, porque isso a compromete, do que ela simplesmente dizer assim: eu entrei em contato com a verdade e agora eu quero que essa verdade venha reger a minha vida, então eu vou aceitar essa verdade. Rejeitar, meu irmão, significa lançar fora, largar. É como se alguém desse algo para você e no meio do caminho, por achar que aquilo é pesado, embora você tenha sido presenteado com aquilo, você decide largar, abandonar, jogar fora. Você rejeitou aquilo que você recebeu. E às vezes, nós, como discípulos do Senhor Jesus, não só nós, mas o mundo, ou não só o mundo, mas também nós, rejeitamos a verdade da palavra de Deus. Nós não queremos que aquilo que é verdade venha sobre a nossa vida. Por exemplo, quando a palavra diz assim: honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, e você vê uma pessoa não honrando o pai, nem honrando a mãe, e as coisas indo de mal a pior, e você fala assim: a sua vida está de mal a pior, porque eu tenho visto, você não tem honrado o pai e mãe. E muitas vezes ele quer rejeitar aquilo, porque ele acha que não honrar pai e mãe não vai justificar a luta, ou a desgraça, ou a maldição que ele está enfrentando. Mas infelizmente é aquilo. Então ele entra em contato com a verdade, descobre a verdade, mas ele não aceita a verdade, ele rejeita a verdade. Ele acha que a vida dele está daquele jeito por qualquer outra
por qualquer outro motivo, razão ou circunstância. Professor Girafales. Ninguém deu risada, mas tudo bem. Porque dava certo. Mas é justamente isso que está fazendo com que a vida dele tome o rumo que já tomou. Falta de honra, pai, não. Eu quero perguntar para você. Será que eu e você talvez não tenhamos rejeitado a verdade? Quando a gente ora, por exemplo, Samuel disse assim: longe de mim de deixar de orar por vocês pecando contra o Senhor. Se eu perguntar para vocês, sabia que deixar de orar é pecado? Você simplesmente não está deixando de orar. Você não está deixando de fazer um bem. Você está praticando um mal. Porque nós encaramos a vida de oração como algo assim: eu só não estou fazendo o que é certo, mas deixando de orar, eu não estou fazendo nada de errado contra ninguém. Sempre a Bíblia chama isso de pecado. Samuel disse isso. Ele disse: longe de mim deixar de orar por vocês, pecando contra Deus. Quer dizer, ele percebia que quando ele deixava de orar, ele estava pecando contra Deus. Então deixar de orar não é simplesmente deixar de fazer aquilo que você deveria fazer, mas é deixar de fazer aquilo que você deveria fazer. Eu gosto de uma passagem onde, quando os discípulos estavam pregando, eles chegaram na cidade de Tessalônica, algumas pessoas começaram a receber Jesus como Salvador. E os judeus que estavam lá de Tessalônica, alguns não gostaram, rejeitaram, foram para cima. Por quê? Alguns judeus tinham recebido a palavra, não tinham rejeitado, tinham aceitado a palavra. Mas outros judeus não gostaram que alguns judeus tivessem aceitado a palavra. Eles queriam que da mesma forma que eles estavam rejeitando a palavra, os outros também rejeitassem. E foi uma confusão muito grande. Meus irmãos, rejeitar a verdade é algo que nos compromete no dia a dia. Quando nós olhamos a palavra de Deus, como eu disse aqui a semana passada, e tornamos a palavra de Deus, aliás, nós tornamos a leitura da palavra de Deus algo seletivo, eu fico escolhendo as passagens que eu quero ler, a Bíblia como um todo. Quando você vai tomar um remédio, você não vai ficar olhando na composição do remédio, aqui tem aceto sapiticílico, propanolol, catoflocina, você não fala assim, agora estou tomando um pedacinho do aceto sapiticílico, fosfotodolol. Você toma como mesmo uma vez. Você não vai ficar lendo a bula e tomando, agora um pedacinho disso, agora um pedacinho daquilo. Isso aqui não vai. Não, você toma tudo. Assim deve ser a palavra de Deus. Diante da verdade, algumas pessoas ignoram a verdade. Outras pessoas, diante da verdade, elas rejeitam a verdade. Terceiro, outras pessoas, diante da verdade, elas modificam a verdade. Elas pegam a verdade e mudam. Não foi isso que aconteceu com Eva no jardim do Éden? O que Deus disse para Adão? Coma de qualquer árvore, não coma dessa, porque o dia que você comer, você vai morrer. O que a serpente fez? Não, vai lá e come. Não, você não vai morrer, você vai ser como Deus. Ele modificou a palavra. Ela modificou a palavra. E é interessante que em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, Pedro fala das mesmas coisas. Ele fala de pessoas que pegavam a Bíblia, as Escrituras, e torciam a Escritura, modificavam a Escritura. Escute só, 2 Pedro 3,16 diz assim: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Pedro se referindo a Paulo. E ele diz assim, falando nela destes assuntos, os assuntos que estavam sendo tratados. Olha o que Pedro fala de Paulo agora. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Pedro, que tinha andado com Jesus, quando lia as cartas, os escritos de Paulo, falou assim, tem coisa que é difícil de entender, o homem é muito inteligente. Aí ele diz assim, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Ou seja, eles liam os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, como não tinham capacidade de entender, entendiam como queriam e torciam a palavra de Deus. Por quê? Quando eles eram expostos à verdade, e a verdade lançava luz sobre a vida deles,
ou eles aceitavam a verdade, ou eles interpretavam a verdade de uma forma diferente, que modificasse para que não comprometesse a vida de nenhum deles. E hoje, meus irmãos, não é diferente. As pessoas leem a Bíblia, e quando às vezes Deus quer falar de uma forma mais megafônica, se posso assim dizer, a gente não gosta muito. Não sei porque a gente gosta de sair para pedir oração das pessoas. Quando a gente pede oração, é o seguinte: a gente quer ouvir que o Senhor vai me tirar daquele problema. Mas às vezes Deus não quer falar que vai tirar o seu problema, embora Ele vá tirar. Ele quer tirar, Ele deseja tirar. Ele quer falar para você por que você está nesse problema, para que você não entre mais nesse problema. Mas é justamente sobre o que nos levou a entrar no problema que nós não queremos ouvir. Então nós queremos modificar a verdade. E pessoas são assim. Quando você as expõe à verdade, ela diz assim: não, não é bem assim. Eu não creio assim. Eu acho que a palavra de Deus não está dizendo assim. Por exemplo, quem crê que Jesus Cristo é o Salvador, recebeu Jesus Cristo como Salvador, então ele entende assim: meu destino está garantido, eu sou salvo. Mas existem outras verdades atreladas a essa verdade. Quais são essas? Vou citar uma. Por exemplo, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Jesus realizou o sacrifício perfeito, fez a expiação pelos nossos pecados, tornou-se o substituto daqueles que creem nele. Mas esse foi o início. A salvação era tanto um ato quanto um processo. A salvação começa com a justificação daquilo que nós fomos, se desenvolve pela santificação e completar-se-á no dia que o nosso corpo será o quê? Transformado, glorificado. Porque a Bíblia é que carne e sangue não é do reino dos céus. Se você morrer agora em Cristo Jesus, não pense que é esse corpo que vai entrar, porque esse carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Mas a Bíblia diz que eu já sou salvo? Do jeito que eu estou? Não, do jeito que você está, não. Você foi justificado, está sendo santificado e será glorificado. E aí então você estará no céu com o Senhor. Então não basta uma verdade. Eu criei em Jesus e batizei. Sim, então agora comece. E persevere até o fim para que você receba a coroa da vida. Não é só essa verdade. Essa é uma das verdades no que diz respeito à tua salvação. Então a salvação foi de graça. Agora você permanecer no caminho vai te custar o quê? Uma vida de santificação, a qual Deus quer desenvolver em toda e qualquer pessoa. Mas às vezes as pessoas preferem modificar essa verdade. Fazendo o quê? Não, uma vez salvo, sempre salvo. Independente de santificação, de qualquer outra coisa, eu já estou salvo e nada vai mudar isso. Não é assim. Pessoas, quando são expostas à verdade, às vezes elas querem modificar a verdade. Modificar significa fazer alterações naquilo que é verdade. E quando você altera uma verdade, ela deixa de ser o quê? Verdade. Você passa a criar uma verdade que se adeque a você. E não aceita a verdade que deveria o quê? Moldar e formar você. Por isso, pessoas que são expostas à verdade, às vezes elas modificam essa verdade. Por exemplo, os fariseus. Teve um grupo de fariseus que eles receberam o evangelho, pregaram o evangelho para eles, eles creram em Jesus, só que era o seguinte, teve uma grande confusão, porque eles creram em Jesus, foram batizados, mas eles queriam que as pessoas que ingressassem no evangelho continuassem sendo circuncidadas. Quando Paulo descobre isso, é convocado. Paulo, vai lá, o povo aceitou Jesus, o judeu aceitou Jesus, foram batizados, mas eles estão pregando, sabe o quê? Tem que crer em Jesus, ser batizado, mas tem que ser circuncidado. E Paulo falou assim, não, se agora se a circuncisão, você faz parte da velha aliança. A nova aliança, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Não, isso está errado, e Paulo tem que ir lá. E Paulo teve uma discussão com eles, feia, ferrenha, porque eles queriam modificar o evangelho. E o que Paulo fala a respeito disso? Se qualquer outra pessoa pregar um outro evangelho que não seja esse que eu tenho anunciado para você, que seja considerado um anátema, um maldito, porque não existe um outro evangelho. Não dá para modificar a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é uma só. Esse dia eu mandei para minha filha, não existe evangelho para jovem.
Não existe evangelho para adulto, não existe evangelho para senhor, não existe evangelho para casado, existe evangelho para o pecador. Aleluia. O evangelho é um só. Não, vamos fazer um evangelho, esse evangelho aqui é para o jovem. Não existe, é um só. Mas estão querendo modificar o evangelho. Porque são expostos à verdade. Um professor meu, da minha esposa, sempre dizia assim: pessoas, elas não conseguem se adequar ao padrão da palavra de Deus, então elas querem adequar a palavra de Deus ao seu padrão. Não é assim. Você vai modificar a verdade. Eu pergunto para você, será que você não está querendo modificar a verdade? Porque, entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. Nada daquilo que você quiser tornar verdade vai se tornar verdade. A única coisa que vai continuar sendo verdade é a verdade. Mesmo que você lute contra... Por exemplo, se a pessoa disser assim: eu não creio que existe o inferno, não creio que existe o céu, eu creio que a gente vive um tempo aqui, morreu, acabou, deixa de existir. Isso para mim é verdade relativa. Mas não significa que quando ela crê nisso, isso vai passar a ser o quê? Uma verdade que vai reger a vida dela. Ah não, eu creio que todos que morrem vão para o céu, então quem crê assim vai para o céu. Ah, eu creio que todos aqueles que morrem, se for mal, vai para o inferno. Então essa verdade, então tem um inferno para aqueles que creem assim. Ah, então tem um céu para aqueles que... Não, existe só uma verdade. E é essa verdade que vai reger a vida de todos. E não adianta nós fazermos modificação à verdade. E dizendo assim: não, mas eu creio assim. O que você crê, se não estiver em conformidade com a verdade, de nada vai valer. A tua fé é uma fé morta. Porque a fé só funciona quando ela está embasada na verdade. Quarto, diante da verdade, algumas pessoas aceitam essa verdade. Olha que interessante, Marcos capítulo 4, versículo 20 diz assim: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Você, quando ouviu, não sei em que momento, mas quando ouviu a verdade do Evangelho, você a aceitou. E quando você ouviu e a aceitou, você foi salvo em Cristo Jesus. Porque esta é a verdade. Que todos aqueles que... Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então, se nós queremos ter um encontro com Deus Pai um dia, o caminho é Jesus. Não existe um atalho que faça com que você chegue a Deus se não for através de Jesus. É o único caminho. É a única verdade, a única vida. Algumas pessoas diante da verdade, elas aceitam a verdade. E essas pessoas, dentre elas está você. Que pelo menos para a salvação você aceitou a verdade. Ou tem alguém aqui que não crê que Jesus é o único caminho que leva a Deus? É isso que a palavra diz e você aceitou. Por isso, isso começou agora o quê? Vigorar na sua vida. Eu gosto da passagem do eunuco. Quando Filipe encontra com ele ouve sobre a mensagem do Evangelho, e a Bíblia diz que o eunuco fala assim: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Ele falou: nada, se você crê com todo o seu coração. A Bíblia diz que eles desceram, Filipe batizou o eunuco, e a Bíblia diz que o eunuco foi embora contente, feliz, dando pulo de alegria. Foi embora. Nunca mais viu Filipe, e foi feliz. Porque teve um encontro com a verdade e aceitou o quê? A verdade. Eu não sei se existe entre nós alguém assim. Mas será que talvez não está faltando isso na sua vida, você aceitar a verdade? A verdade não é criada, nem inventada, nem vem por tradição. A verdade está na pessoa de Deus, revelado através dele, através da sua palavra. Essa é a verdade. Eu termino essa mensagem dizendo qual a outra forma que as pessoas podem reagir diante da verdade. Existem pessoas que são as mais belas pessoas. Mais belas ainda aquelas pessoas que aceitam a verdade. Talvez você pergunte: mas pastor, mas pastor, o que pode haver de melhor numa pessoa que aceita a verdade? Será que tem coisa melhor? Isso. Será que tem? Porque uma ignora a verdade, a outra rejeita a verdade. Agora você está dizendo que existem pessoas que aceitam a verdade.
Cristo entra na vida delas, transforma a vida delas. O que pode ser melhor do que aceitar a verdade e ser transformado por Cristo? Você acha que existe alguma coisa? Existe algo que é melhor do que você aceitar a verdade. É você estar disposto a morrer por ela. Que nem todos que aceitam a verdade estão dispostos a morrer por esta verdade. Ontem eu recebi um e-mail informando que, acho que 30 ou 20 Afeganistãos, 22 Afeganistãos seriam executados por causa que criam na verdade e pagariam com sua vida, porque criam na verdade de Jesus Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus. Isso é morrer pela verdade. Eu não sei quantos de nós estão dispostos, além de aceitar a verdade, a, se necessário for, morrer por ela. Essas pessoas são as mais nobres pessoas. Talvez essas pessoas, talvez não, com certeza, são essas pessoas que o livro de Hebreus fala, que o mundo não foi digno de tê-las aqui neste mundo, porque morreram pela verdade. Eu não sei quantos de nós, preste atenção, eu não sei quantos de nós, se alguém colocasse um revólver na cabeça e assim, se você negar esse Jesus, você continua vivo. Agora, se você não negar esse Jesus, você vai morrer agora. Eu não sei quantos de nós dizem assim, então pode atirar. Isso seria morrer pela verdade. Eu quero perguntar para você, talvez aceitar a verdade no seu caso não seja tão difícil, mas e morrer por ela? Está disposto? Está disposto a pagar a sua vida pela verdade? Eu creio que de repente, na hora que o cara for matar, Deus faz um milagre. Pode ser que sim, como pode ser que não. Daniel foi livre dentro da cova, não da cova. Mas tem Sadraque, Mesaque e Abednego? Pois é, eles também foram livres dentro da fornalha. Também não morreram. Então, pastor, mas quando você olha os 300 primeiros anos da igreja, eu não vou nem falar os 300 primeiros anos. Eu sempre perguntei para mim mesmo, sabe, Júlio? Eu não sei, claro que tem um propósito, a gente não sabe o espaço e o tempo que ele viveu. Mas Tiago mal fez parte do corpo apostólico. Está logo nisso. A espadada mataram Tiago. Não deu nem chance de pregar o evangelho direito, já morreu. No início. Pagou com a vida. Estevão pagou com a sua vida. Quando ele pregou o evangelho, quando ele terminou de pregar, deu um show de conhecimento bíblico. Sabe o que fizeram? Apedrejaram Estevão. Estevão olhou para o céu e emitiu as mesmas palavras que o Salvador emitiu, dizendo assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas eu estou aqui, Pai. Eu estou disposto a morrer por essa verdade. Se é para morrer, eu vou morrer. E morreu. Caio Fábio uma vez disse uma frase, eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim: muitos serão honrados pela fé. Outros terão que honrar a fé e morrerão. Por qual razão? Não sei. Você vai ouvir testemunho de pessoas que falam assim: gente, o cara botou um revólver na minha cabeça, disparou 7 vezes e não sai uma bala. Em contrapartida, outro fala assim: meu irmão foi uma vez só, deu um tiro e morreu. Já vindo da igreja, tomou um tiro na cabeça e morreu. Você pediu para eu explicar isso? Não sei. A verdade é o seguinte: uns serão honrados pela fé, outros terão que honrar a fé. Agora, minha pergunta para você é o seguinte: você está disposto a morrer por essa verdade? Ou você caminhou até aqui, aceitou a verdade, mas quando colocou a sua vida em jogo, você não quer mais? Morrer por algo significa dar a vida em troca. Eu termino essa mensagem, meu irmão e minha irmã, perguntando para você: diante da verdade, qual tem sido a sua reação nesses últimos dias? Quando você é exposto à verdade, qual tem sido a sua reação? Tem ignorado a verdade? Não quer ter contato com ela? Quando você é exposto à verdade, você a ouve, mas tem rejeitado? Quando você é exposto à verdade, você modifica a verdade para que essa verdade não atinja você? Você dá um jeitinho de interpretar ela de uma outra forma que não comprometa o seu estilo de vida? Quando você é exposto à verdade, você tem aceitado a verdade? Glória a Deus por isso.
Mas o seu maior desafio ainda está por vir. Quando você for exposto à verdade. Está disposto a abrir mão da sua vida, Sérgio? Está disposto? Porque Jesus abriu mão da vida dele por você. Não mediu esforços. Os cristãos dos primeiros anos morreram pela fé. Esse é o evangelho que eu conheço. Que você não só aceita a verdade e recebe. Apóstolo Paulo, eu termino com esse versículo, Atos 21, 13. Olha o que Paulo falou. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus se apresentou com uma verdade. Ele disse: olha, eu não estou pronto só para ser amarrado, escorraçado, surrado. Eu já passei por isso. Eu estou pronto para morrer pela verdade. Se eu estiver aqui na Jerusalém e por causa da verdade do Evangelho eu pagar com a minha vida, eu estou pronto. E eu e você, estamos? Ou a gente vai apelar para Hebreus e dizer assim: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. É verdade. Mas é verdade que em um dado momento, talvez Deus te chame para você honrar essa fé que você diz ter nele. E você está pronto para isso? Porque ser honrado por Deus todos nós queremos, não é verdade? Ser socorrido por Deus todos nós queremos. Mas honrar a palavra de Deus, precisamos saber se estamos prontos para isso. Eu vim essa noite para levar você a refletir como você tem reagido quando você é exposto à verdade. Se você rejeita, se você ignora, se você modifica, se você aceitou ou aceita, e se está disposto até pagar pela vida, pela verdade com a sua vida. Vá para a sua casa pensando nisso. Porque a verdade, no dia a dia, ela está sendo... Todos os dias nós somos expostos à verdade. Inclusive para saber aonde está embasada a nossa fé. Vamos ficar em pé? Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus